Salve, meus amigos! A gente vem assistindo um cenário aí de discussões fervorosas, muitas vezes, sobre reajuste de aluguel. Quantas vezes me ligam, me mandam WhatsApp, mensagens perguntando opiniões do que fazer no caso de renovação. E agora nós temos a grande novidade aí, que é o IVAR, o índice que a FGV está divulgando como um balizador de aluguel. Como ele ainda é uma coisa muito nova, muito incipiente, eu convido hoje para conversar conosco um expert no assunto, Dr. Luiz Alberto Múcio Leal, do escritório de advocacia Mota Leal Advogados Associados, com longa experiência e com especialização na área imobiliária, para explanar para a gente de uma forma bem assertiva o que é o IVAR e o que ele representa no mercado. Segue a entrevista. Perfeito. Bom, boa noite, Renato. Estamos aí tentando contribuir de alguma forma aí com as respostas. E o IVAR, ele basicamente nasceu de uma necessidade mercadológica de existir algo que fosse mais específico e mais concreto para trazer para a relação locatícia residencial, é bom já desde já pontuar, um índice que refletisse melhor a variação do preço de mercado dos aluguéis. Por quê? Historicamente, uma questão unicamente comercial, o mercado começou a utilizar o IGPM como forma de indexação desses contratos. E o IGPM, por ter em sua base de cálculo, por sua metodologia de aferição, a vinculação inclusive à moeda estrangeira, ele, em razão do cenário do país que nós vivemos aí há 2 anos, 1 ano, né, 1 ano e 6 meses aproximadamente, ele acabou descolando da inflação. E aí, a partir do momento em que ele supera em muito a inflação, ele acabou elevando sobremaneira o percentual de reajuste dos contratos de locação que eram vinculados ao IGPM, e aí gerando, portanto, um cenário litigioso, porque os locatários entendiam que aquilo estava totalmente descolado da realidade imobiliária e também da realidade inflacionária, e os locadores pretendiam sim a aplicação do IGPM da forma como ele estava posto contratualmente. Então diversas foram as demandas que passaram a surgir e o mercado então começou a se ver carente desse índice que melhor refletisse o cenário mercadológico de aluguéis residenciais. Então daí que surge o IVAR. O IVAR tem como metodologia a apuração da variação do preço do aluguel em capitais centralizadoras, vamos chamar assim, representativas no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. E ele tem por incentivo, incentivo não é a melhor palavra, mas por ideia realmente trazer o valor de variação dos aluguéis nessas 4 capitais e fazer com que o mercado então fosse algo mais harmonioso, né? Só que aí começam algumas críticas, algumas observações em relação ao IVAR. Por quê? Porque já neste primeiro momento de vigência, ele apresenta um índice negativo no acumulado dos últimos 12 meses. E esse índice negativo no acumulado de 12 meses vai totalmente na contramão dos índices inflacionários de IPCA e INPC, por exemplo. E há uma explicação técnica da FGV para isso, porque segundo a FGV, como a inflação está alta, eles não têm um poder de compra sendo elevado na família básica brasileira, e em razão disso, a busca por um aumento no ajuste no valor deste aluguel tem sido menor. Então a família brasileira está menos disposta a investir dinheiro no aluguel, está com menos disponibilidade de investir dinheiro nesse aluguel. Então isso gera uma refração no valor. E só que isso, por outro lado, como tudo é uma balança, isso incomoda o lado do locador, que vê o investimento imobiliário dele tendo uma redução no valor da rentabilidade, ao passo que a inflação está atingindo, o INPC e IPCA fechando 10,16%, 10,06% nos últimos 12 meses. Então você tem uma inflação destoando muito do IVAR. Isso tudo mostra pra gente um cenário que é um cenário que se apresenta doravante. Logicamente que locador e locatário vão eleger esse índice contratualmente ou por meio de aditivo da forma como lhes convier. Mas isso acende um alerta para onde vai o IVAR.
Se é esse o cenário de investimento que o locador vai querer e se é essa a aposta que o locatário vai querer fazer. Tudo ainda é um cenário de incerteza, mas é o que se apresenta. Nesse momento é o que é possível dizer do futuro, né? E o futuro a Deus pertence, mas o sentimento é de que realmente o IVAR vá sim representar melhor o percentual justo de reajuste dos contratos de locação residencial, mas ele precisa também levar em consideração, vamos chamar assim, ainda que na sua metodologia não seja diretamente ligada a isso, a inflação, porque senão vai ficar algo realmente distoante da realidade. Na prática, então, os contratos eles seguem, na prática, no balcão, sendo feito pelo IGPM. Por hora, o que nós temos visto aqui ainda é a preservação do IGPM como um índice básico e na aplicação efetiva do índice, logicamente, como toda relação jurídica e contratual que seja sadia, há que se imperar o bom senso. Se o IGPM descola de sobremaneira, como chegou a 34%, 37% de índice no acumulado nos últimos 12 meses, há que se ter um bom senso na aplicação dele na relação contratual para que seja uma relação sadia, permanente e duradoura. Talvez então nesse cenário o IVAR ele pode vir a ser um grande benefício como balizador, talvez nem mesmo como índice, pode até mesmo ser utilizado na prática como um termômetro para o IGPM dos aluguéis. Sim, com certeza. Se está muito descolado o IGPM do IVAR, obviamente está havendo claramente ali uma distorção econômica da relação. Sim, exatamente. Por isso até que a gente já vê em alguns contratos, logicamente que o IVAR isso ainda está muito embrionário, mas em relação a alguns índices, como INPC e IPCA, a gente já vê uma aplicação de média ponderada ou uma média aritmética mesmo dos índices para que seja calculado um valor mais sadio para a relação em si, que seja um valor que realmente demonstre a nova realidade contratual. Perfeito, doutor Luiz. Muito obrigado pelas colocações. Eu acho que o mercado está amadurecendo, né? Esse cenário que houve de negociações trouxe mais lucidez para as relações locatícias, vamos dizer assim, né? Onde o equilíbrio sempre é quem vence. Exatamente. Estamos à disposição, firme e forte. Muito obrigado. Valeu.